Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé, boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, hoje eu vim falar de um assunto sério. Eu tinha outros assuntos na frente desse, mas esse apareceu ontem à noite. Eu estava assistindo uma live do meu querido amigo irmão Marcelo, do Arca CCB, e o irmão Marcelo trouxe vídeos de um crítico famoso aí da internet, um disseminador de ódio, porque críticos somos nós, que criticamos e já damos a solução, crítico com o intuito de melhorar. Então não existe crítico destrutivo, né? Existe disseminadores de ódio, pessoas que querem destruir uma igreja. Esse que está aí há mais tempo, né? Ele fez um vídeo, irmãos, pasmem, ensinando, né, recomendando a Irmandade a macular o seu leito, os casais, tá? Os casais, a macularem os seus leitos com a sodomia. Sodomia, irmãos. Esta palavra está na Bíblia em diversos lugares, depois eu vou trazer textos bíblicos, a qual Paulo aos Coríntios fala que os sodomitas não entrarão no reino dos céus. E eu vou explicar para vocês o que é sodomia, porque eu sei que muita gente da congregação já entrou em contato comigo hoje e não sabe o que é isso. E Jesus mesmo disse, errai-vos não conhecendo as Escrituras. Né? Ou buscai as Escrituras, pois ela testifica de mim. Em palavras do próprio Filho de Deus. O que é sodomia, meus irmãos? Bom, irmãos, eu vou explicar rapidinho para a gente entender, para a gente não ficar muito na técnica, para a gente ser mais objetivo, né? Sodomia, irmãos. A palavra a palavra é derivada dos moradores de Sodoma. Lembra lá Sodoma e Gomorra? Ló, Abraão, a esposa de Ló que virou sal? Isso mesmo. Sodomia, irmãos, vem ali dos moradores de Sodoma, né? Os sodomitas. Sodomia era um ático. Irmão, se você tiver criança nesse momento, se você estiver ouvindo o vídeo perto de uma criança, pare esse vídeo e ouça mais tarde. Esse vídeo não é para crianças, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui muito sérias que alguns servos de Deus estão fazendo, cometendo pecado sem saber, e é de cunho sexual. Vou dar um minutinho para você tirar a criança aí, ou desligar e ver mais tarde. Então, irmão, sodomia, na Bíblia, ali no livro de Gênesis, né, que conta a história de Abraão e Ló, o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por práticas da sodomia. O que é a sodomia, irmãos? Sodomia é a prática do coito anal, do sexo anal. Irmão Tiago, mas ali está dizendo que eles procuraram varões. Sim. A sodomia é a prática de sexo anal, tanto de homem com homem, como de homem com mulher. Ou seja, e eu vou explicar dentro do texto bíblico para vocês entenderem isso aí. Quando, irmãos, o Senhor mandou destruir, conversou com Abraão e mandou lá os anjos tirarem Ló de lá, os varões daquela cidade que cometiam a sodomia, irmãos, é antiguíssima, tá? Antiguíssimo isso. Depois a gente vai entrar no contexto de Roma também. Eu vou citar vários textos bíblicos. O que aconteceu? Ló ofereceu as suas filhas para os varões no lugar dos anjos, que eram varões lindos, né? Anjos, né? O que aconteceu, meus irmãos? Por que Ló ofereceu as suas filhas? Eu vou explicar para vocês exatamente. Porque a sodomia não é o homossexualismo, não é a pessoa que se declara que gosta de pessoas do mesmo sexo. A sodomia é diferente. A sodomia é o famoso no armário. O cara tem um casamento, mas tem um relacionamento extraconjugal homoafetivo. Ou seja, ele tem a sua esposa, mas ele tem relacionamento através do órgão excretor, que é a sodomia. Então, o que acontece? Os homens, irmãos, vou definir para vocês o que era sodomia. Como estavam acostumados no coito com outros homens, os casados, o que aconteciam? Eles chegavam em casa e estavam introduzindo essa prática para as mulheres. Ou seja, não queriam mais o sexo natural. Queria pela porta dos fundos. Entendeu? Então foi esse o motivo porque Ló ofereceu as suas filhas. Porque a cidade já estava tão corrompida que quase todo homem já cometia esse tipo de sodomia. Né? Ou praticamente todos, segundo as escrituras. Então Ló falou assim, não,
vocês não precisam cometer o sexo anal com os meus convidados. Eu entrego a minhas filhas, porque já era prática comum a sodomia, não só entre homens e homens, mas os homens com as suas esposas, porque eles já não queriam mais, já estavam acostumados, né, no dia a dia, então quando chegava em casa, eles alteraram a ordem natural do sexo. Daí vem a palavra sodomia, tá? E esse crítico, que se diz entendedor da Bíblia, dizendo que sodomia não é pecado. Então eu vou trazer textos bíblicos, irmãos, irrefutáveis, que vão conglomerar nisso que eu estou falando para vocês. O primeiro, irmãos, abram a vossa Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 26. A minha Bíblia, irmãos, é uma Ferreira Almeida, corrigida e revisada, do ano de 1969, que na minha opinião é a melhor tradução da Ferreira Almeida, tá? Mas a sua Bíblia vai estar um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Então aqui, ó, primeiro Romanos, versículo 26 e 27. Presta atenção, eu vou ler aqui, tá? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o estado natural de suas relações íntimas, vírgula, por outro contrário à natureza. O que Paulo está querendo dizer aqui? Né, das mulheres, da depravação e da idolatria que estava acontecendo no mundo, principalmente no romano, porque os romanos, irmãos, a cultura romana, isso era normal. Os romanos iam em banheiros públicos, os banheiros, eles tinham um buraco no chão, os banheiros eram públicos e não tinha divisória nada, eles tiravam a roupa, eles estavam acostumados, irmão, era a cultura de Roma. Então a sodomia era uma coisa normal. Então Paulo foi falar com os romanos, fez essa carta, ele ainda não tinha chegado em Roma, né, ele estava, salvo engano, em Éfeso, quando ele escreveu essa carta de Romanos. E ele escreveu porque ele já estava preparando a sua ida para ali, para aquela comunidade de Priscila e de Áquila que já habitava ali em Roma. Então ele falou assim, ó, então Deus os entregou, Deus se apartou deles. Por quê? Por causa das suas paixões infames. E as suas mulheres já não faziam o sexo da maneira natural. Por quê? Porque os seus maridos cometiam sodomia com outro homem diariamente. Quando chegava a noite, ele ia fazer sexo com a mulher e falou, não, agora eu quero assim. O sexo anal. Então a mulher mudou a sua forma natural. Qual que é a forma natural? Órgão sexual com órgão sexual. Essa é a forma natural, irmãos. O sexo anal traz diversos prejuízos à mulher. Estou falando de parte fisiológica, medicinal, já é comprovado. Então é uma forma antinatural. Não estou falando antinatural, não é a forma natural. Então aqui as mulheres, presta atenção, irmãos, porque teve um seguidor, um gado desse falso profeta, falso cristão que está na internet, que quis defender. Não, está escrito bem claro, irmãos. As mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Não está dizendo que ela teve relações com outras mulheres. A forma íntima com seu esposo. Por quê? Porque o seu esposo pedia isso porque ele já estava acostumado a fazer no dia a dia. Tá bom? E aí, irmãos, no versículo 27, aí o Senhor fala do homossexualismo. Semelhante aos homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Aqui o Senhor deixa bem específico, e recebeu em si mesmo a merecida punição do erro. Então, o Senhor deixa aqui, o Paulo deixa bem específico. Ele está dizendo que as mulheres deixaram de fazer o sexo natural, o coito, a forma natural, órgão reprodutor com órgão reprodutor, começaram a usar o órgão excretor pela demanda dos seus esposos, que cometiam isso no seu dia a dia. Tá entendendo o contexto da palavra? Tá bom, vamos lá agora. Vamos aqui agora para o livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Então nós já sabemos o que é sodomia. Sodomia é o ato sexual pelo ânus, tanto de homem com homem, como de homem para mulher. Então tá bom. Aí, aqui, na igreja de Coríntios, Paulo já fala, ou não sabeis, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Então Paulo deixa bem claro, efeminados, homossexuais, e os sodomitas, os que praticam
né, as mulheres ou homens que praticam o ato. Na verdade, aqui é para as mulheres, né, mais específico, porque os efeminados, irmãos, já estão ali. Então ele fala assim, os efeminados, né, os homens que fazem o papel da mulher, o homem que faz o papel do homem com outro homem, aí já cai na face do sodomita, e a mulher que faz o coito anal com o seu esposo, não importa se é seu esposo ou se é com outro homem. Se for com outro homem, além da sodomia, ainda comete adultério. Se for com seu esposo, comete a sodomia. Então Paulo deixa bem claro, esses daqui não vão herdar o reino de Deus. Então ele deixa bem claro, afeminados, então a sodomia não é para homossexual só, irmãos. Ele deixa bem claro, os afeminados e os sodomitas. Tá bom? Tá para tirar dúvida aí, porque deixar bem claro o texto para vocês, para que não haja dúvida, né? Agora vamos para Hebreus, irmãos, capítulo 13. Vamos para Hebreu no capítulo 13, no versículo 4. Aqui, ó, Hebreus, capítulo 13, epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, do versículo 4. Digno de toda honra entre todos, seja o matrimônio, a honra para o homem e para a mulher, bem como o leito, sem mácula, porque Deus enjulgará os impuros e adúlteros. Leito sem mácula, sem a maculação do quê? Da sodomia. Leitos puros, porque Deus julgará os impuros, os que cometem a sodomia ou atos ilícitos e adúlteros, tá bom? Tá bem claro o texto, irmão, não tem como fugir disso aqui. Então aqui nós vamos para o último texto, que é a Epístola de Judas, o livro antes de Apocalipse de João. Judas só tem um capítulo. Então nós vamos à Epístola de Judas no versículo 16. E agora nós vamos mostrar para vocês quem são esses murmuradores, quem são esses que estão na internet que dizem que conheceram o verdadeiro evangelho e estão levando vocês para os abismos. Presta atenção nessa descrição e vê se não encaixa perfeitamente com essas pessoas. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, ou seja, falando coisas que eles acham. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Aí eu sou o primitivo aqui, foi através de mim, por causa de mim que esse irmão entrou no ministério, é eu. São aduladores dos outros. Esse aí é o rapaz que estava na live ontem, depois vocês assistam lá no Arca CCB, a live de ontem do Arca CCB, você vai saber quem que é o crítico, ele entrou lá, vai saber quem que é o defensor de crítico. São aduladores de outros, por motivos interesseiros, né? Por que eles chegam nesse aí? Porque esse aí já está mais tempo na internet, no YouTube, então eles se aproximam para ganhar notoriedade e abrir o seu próprio canal. Aí o que Judas recomenda? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito de Deus. Vós, porém, amados, edificando vós na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui Judas descreve exatamente esses murmuradores que estão na internet, e principalmente esse, que fez um vídeo recomendando os casais a praticarem a sodomia. Perante quatro paredes, o casal está tudo liberado. Não está, irmãos. A Bíblia proíbe a maculação do leito, como nós lemos em Hebreus. A Bíblia proíbe o coito pelo órgão, né, defecador, né, pelo ânus. É proibido, irmãos. Tanto o homem como a mulher, tanto o casal, é proibido. Isso se chama sodomia. Aí um irmão me perguntou hoje, mas irmão, se o homem ou a mulher, o homem sente prazer pela próstata, pelo ânus, então por que Deus fez a gente sentir prazer, irmão? Você sente prazer também se você fizer sexo com animais. Pessoas que moravam na roça antigamente contavam cada história. Apóstolo Paulo fala, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
Então a sodomia foi introduzida, irmãos, por homens mundanos. Por isso veio a destruição de Sodoma e Gomorra, e nós temos o nome sodomia até o dia de hoje, né? Os sodomitas, os de Sodoma. Então é isso, irmãos. Fica aí os textos bíblicos, né? Eu não vou expor esse youtuber, né? Se vocês quiserem saber quem que é, vocês assistam o vídeo no canal do Arca de ontem à noite. Ele entrou lá, a gente fala, eu não cito o nome dele, como eu não cito mesmo, essa é a minha forma de proceder, para poupar a família, não que ele mereça. Ele reclamou que cortaram o vídeo dele. Meu irmão, você faz isso com todo mundo, você corta o vídeo das pessoas, faz um contexto em cima, tira do texto, faz um pré-texto. Como Satanás fez com Jesus, ali no deserto, querendo tirar o texto das escrituras do contexto. Eu provei aqui para vocês que sodomia é o coito anal. Está provado, irmãos. Os textos que eu vos dei aqui são irrefutáveis. E qualquer pastor ou teólogo sério sabe que sodomia, inclusive se você for no dicionário, pode ser grego, português, inglês, coloca lá sodomia, que vai estar escrito prática sexual pelo órgão excretor, tá bom? É importante falar isso? Irmãos, porque eu vi que a Irmandade da Congregação não conhece. E a Bíblia nos alerta, condutores cegos, e nem se salvarão e nem deixarão os outros se salvarem. Então houve um condutor cego que falou, que instruiu a Irmandade, pode praticar, é à vontade, tudo é lícito, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mantenha o leito do vosso matrimônio sem mácula, como eu li aqui na Epístola de Hebreus 13:4, sem mácula. E estes aí, irmãos, está provado, nuvens sem águas, não sabem nada de escritura e querem ensinar coisa que não aprenderam, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, a sua cabeça, o seu achismo. E o pior foi que eu, ontem à noite, depois vocês vê lá no canal do Arca, eu dei esses mesmos textos e esse rapaz que queria defender o seu ídolo tentou, de todas as maneiras, né, fazer uma alegoria para dizer que o texto não estava claro. Está bem claro o texto. As mulheres deixaram o coito de forma natural com seus esposos. Já expliquei aqui. Então, meus irmãos, é isso. É isso. Quando eu falo para vocês, tomem cuidado com o YouTube, tomem cuidado com quem vocês ouvem. Quantas pessoas não saíram da igreja por causa desses senhores? E não é a primeira falha teológica que ele comete, é que eu não fico buscando, irmão. Certa vez nós estava no comentário do canal dele, entrou, irmãos, um ateu. E o ateu falou uma passagem que estava em Filipenses 2, acho que versículo 6. E ele falou que não estava na Bíblia, que ele é estudioso da Bíblia, e se tivesse na Bíblia ele sabia. Eu peguei, irmãos, e dei para ele o texto para ele rebater um ateu. Um ateu. Ele estava perdendo para um ateu. E aí eu dei o texto para ele, esse homem ficou revoltado comigo, irmãos. Me xingou no seu canal. Eu entrei em contato com ele, falei, olha, brother, isso não é uma atitude de um servo de Deus. Eu podia, né, acabar com você da forma que eu quisesse. Eu podia te refutar ou te destruir o seu caráter da forma que eu quiser. Mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Mas eu não vou fazer, porque a fruta podre cai sozinha. E parece que ela já está começando a cair, né, meu brother? A fruta podre não vai longe. Então eu não fui violento, falei que eu podia, não falei que iria fazer. Porque se eu quisesse fazer, irmãos, o que me impediria? O que me impede é a minha fé em Jesus Cristo. Ele me chamou de violento, que eu não tenho controle emocional. Nós vimos ontem que ele não tem controle emocional. Entrou gritando, achando que estava no canal dele, querendo se impor. Uma pessoa sem educação, uma pessoa sem nível, né? Uma pessoa... Irmãos, eu não sei como que essa pessoa tem seguidor. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Como essa pessoa pode ter seguidor. Você que segue esse canalha, crápula, né? Você que segue essa pessoa, canalha que eu falo não é ele é um canalha. Canalha que eu falo é na forma de distorcer as escrituras. É pegar um texto e estimular a Irmandade e os seus seguidores a pecar. Porque foi exatamente isso que ele fez. Uma coisa é você errar, irmãos, na interpretação bíblica por falta de conhecimento, que é grave. Outra coisa é você mandar as pessoas cometerem pecado. Estimular. Não, comete dentro do teu leito. Irmão, é pecado. Não é eu que digo, é as escrituras.
você vai ter que ir contra isso aqui. Aí você decide se você quer o seu guru da internet ou se vocês realmente querem Bíblia. Não foram esses, não era isso que vocês queriam quando saiu da CCB? Vocês não querem Bíblia, vocês não sabem de Bíblia. Como é que vocês querem Bíblia se vocês não sabem? Então, sodomia é o ato sexual pelo órgão excretor, não importa se é homem ou mulher, os dois. Tá bom? Então fique bem claro, os textos bíblicos deixam bem claro isso. Qualquer teólogo sério, você pode perguntar, não estou falando esses daí, não, que diz que é teólogo, não. Não estou falando esses peixes pequenos, não. Esses mentirosos, que diz que é teólogo, faz um cursinho de uma semana aí numa igreja, ganha um certificado e acha que aquele certificado vai fazer dele especialista na Bíblia. Não. Estou falando teólogo sério. Tá bom? Não corrompam o leito e nem maculem o vosso casamento. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Provado, mais do que provado, que esses gurus da internet estão vos levando ao inferno quando os estimulam ou os recomendam a praticar atos ilícitos dentro das Escrituras. E os 4 textos que vos dei são do Novo Testamento. Tá bom? Então fica aí a reflexão para você. Você já parou para pensar que você pode ter errado? A congregação tem erro? Tem falha? Tem. Não, e o rapaz que tentou defender o ídolo dele, assiste lá o vídeo no canal do Arca, tá explícito. O cara tentando defender o ídolo dele. Ele disse que esses textos que eu dei não estavam claros, irmãos. Irmãos, tire você a tua conclusão. Veja o que é idolatria, irmãos. Vocês estão idolatrando gurus de internet. Deixaram a sã doutrina. E esses tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive profanando grandes arrogâncias. Eles não querem, irmãos, mostrar que sabem a Bíblia, eles querem mostrar que eles são mestres, pessoas que não tiveram nenhuma relevância na sociedade. E graças a Deus, os irmãos da CCB tiveram luz. Imagine um homem desse ensinando sodomia em cima dos púlpitos. Então a sua boca vive profanando grande arrogância. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então o apóstolo Judas, ele recomenda: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que falou que nos últimos dias haveriam escarnecedores, pessoas que falam mal, pessoas que falam coisas que o assunto dele é falar mal de uma instituição de cristão. Escarnecedores, escarnecem das coisas de Deus, andando segundo as suas ímpias paixões. Tá bom? Checkmate, irmãos. Não sou eu que estou falando. É as Escrituras. Estes são os que promovem divisões. São sensuais e não têm o Espírito de Deus. E vocês, o que Judas fala? Mas vocês, meus irmãos, amados, edificando na vossa fé santíssima, ou seja, não saia da fé que lhe foi ensinada, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando na misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardando, tá? Se santificando, esperando a volta de Cristo. Eu já estou salvo. Mentira! Cristo já pagou a nossa dívida, mas nós vamos continuar devendo, nós vamos continuar fazendo dívidas, e nós temos que pedir pela intercessão de Cristo. Por isso que ele é um intercessor. Não caia nessas falácias de doutrinas falsas e nem no 171 desses caras que estão querendo fazer de vocês comércio. Como o próprio Pedro fala e Paulo também fala. E farão de vós comércio. E não terão piedade de vós. Porque são, irmãos, pessoas que estão interessadas na lã e não nas ovelhas. Tá bom, meus irmãos? Então fica esse adendo para vocês. Repassem esse vídeo, dê like. As pessoas não sabem o que são sodomia, estão cometendo pecado sem saber. Eu fiz o vídeo, repasso para as pessoas. Os irmãos da CCB, viralizem esse vídeo para que ninguém venha cometer mais pecado. Controle e não macule o seu leito e o seu matrimônio consagrado e santo para o Senhor. Tá bom? Então é isso. Eu sei que muita gente tem dúvida. O irmão que me ligou agora falou: mas ninguém fala isso na CCB, devia ser falado. Devia.
É isso que eu estou lutando aqui há 1 ano. E até hoje, irmãos, não veio nenhum irmão aqui pra gente conversar. Irmão, o que o irmão acha que tem que mudar? Não veio. Eles me ligaram lá no caso dos Estados Unidos, vieram atrás de mim por interesse. Mas na hora de conversar, na hora da gente tentar mudar todo mundo junto, eles, por enquanto, até agora, não se disponibilizaram. Enquanto isso, a Irmandade está pecando, porque as ovelhas estão sem pastor. Tá bom, meus amigos e irmãos da fé? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tirem as crianças da sala, não ouçam perto das crianças. Existe um momento certo de o pai ensinar essas coisas ao filho. Então esse é um vídeo para os adultos e principalmente para os irmãos da congregação cristã no Brasil. A todos vocês que ouviram e vão ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço. Tchau, tchau.